Ao longo do tempo, o Uber também fez esforços para melhorar sua imagem e responder às preocupações dos usuários e das autoridades. A empresa introduziu medidas de segurança, como verificação de antecedentes para motoristas e opções de compartilhamento de viagem para aumentar a segurança dos passageiros. Além disso, o Uber começou a colaborar com governos locais para estabelecer regulamentações adequadas e resolver disputas. A empresa teve que se adaptar e enfrentar uma série de questões complexas ao longo de sua jornada, à medida que crescia de uma startup para uma gigante global do setor de transporte. Para influenciar os reguladores, o que mais o Uber estava disposto a fazer? Bem, como todas as grandes corporações, o Uber tinha um exército de lobistas prontos para investir grandes somas de dinheiro nos bolsos dos políticos certos. E, como de costume, isso era extremamente eficaz. Houve muitos casos de países ou cidades que inicialmente se movimentaram para banir o Uber, mas desistiram no último minuto. Mas mesmo quando esse método de incentivo financeiro funcionava, ainda era um enorme gasto para o Uber. E quando essas tentativas falhavam, acabava sendo mais dinheiro jogado pelo ralo. Mas um dos piores escândalos para o Uber foram as alegações que surgiram contra vários executivos da empresa. Em 2017, quando uma grande alegação de agressão sexual se tornou pública, isso prejudicou ainda mais a reputação do Uber. No início desse ano, uma postagem de blog foi escrita pela ex-engenheira do Uber, Susan Fowler, que alegou uma cultura de toxicidade, assédio e discriminação na empresa. O Uber respondeu à indignação, ordenando uma investigação sobre essas acusações. Na verdade, muitos não suspeitavam que esse comportamento ia direto para o topo. Kalanick, juntamente com outros 20 funcionários de alto escalão, foi implicado e obrigado a vender todas as suas ações do Uber e renunciar imediatamente. Para uma empresa que falava tão bem de modernização, foi um golpe enorme para sua imagem pública, especialmente devido aos temores do público em relação a agressões sexuais por parte dos motoristas do Uber. Kalanick já estava em uma situação delicada devido à sua política agressiva de crescimento da empresa, e esse incidente foi o golpe final para sua carreira no Uber. No entanto, desde sua saída, as coisas não melhoraram. Em 2021, Londres começou a adotar regulamentações mais rígidas contra o Uber. A nova legislação estabelece que o Uber deve pagar um salário mínimo para os mais de 70 mil motoristas no Reino Unido, além de ser obrigado a fornecer pagamento de férias. Essa ordem governamental é extremamente cara em relação ao modelo de pagamento padrão do Uber e vai consumir ainda mais os lucros que a empresa esperava obter. Isso nos leva à quarta e última razão pela qual o Uber está em apuros. Eles simplesmente não são mais lucrativos o suficiente. Todos os processos legais que eles têm que enfrentar internacionalmente continuam limitando suas margens de lucro, que já eram estreitas ou inexistentes desde o início. A pandemia também afetou o Uber especialmente, pois a demanda por serviços de transporte por aplicativo diminuiu drasticamente. Embora a empresa tenha se recuperado um pouco nos últimos meses, certamente não pode ser considerado um mar de rosas. Surpreendentemente, o Uber conseguiu obter um lucro de cerca de 50 milhões de dólares no último trimestre de 2022, mas eles ainda perderam bilhões em suas participações em outras empresas. Essa nova lucratividade é resultado principalmente dos aumentos de preços que o Uber tem implementado em seu aplicativo em resposta ao crescente problema da escassez de motoristas. O Uber prometeu aumentar suas tarifas em 5% apenas em Londres, e se outros locais seguirem o exemplo do Reino Unido, obrigando o Uber a tratar os motoristas como funcionários, isso significará ainda mais perdas financeiras para a empresa. Todos esses problemas simplesmente não desaparecem para o Uber, e isso está afetando seu valor como empresa. As ações do Uber atualmente estão em torno de $30 por ação, mas apenas alguns anos atrás, no início de 2021, elas estavam em $60. Embora os lucros recentes do Uber possam ser vistos como um bom sinal, ainda há um longo caminho a percorrer para garantir lucros sustentáveis para a empresa, e é por isso que os investidores estão se retirando. Atualmente, a Uber não precisa pagar por manutenção nem pelos custos de combustível dos carros em sua frota, já que isso é responsabilidade dos motoristas. Se eles mudarem para veículos autônomos, a Uber terá que arcar com todos esses custos. Além disso,
Os carros autônomos ainda precisam de anos de desenvolvimento antes de serem verdadeiramente seguros. Portanto, embora pareça uma solução rápida, ela não se concretizará para a Uber tão cedo. E a empresa está ciente desse fato. Na verdade, em 2020, a Uber praticamente abandonou sua pesquisa em carros autônomos, retirando quase todo o capital investido nessa área. Mesmo após gastar bilhões nesse campo, o programa já estava em risco devido à falta de resultados. Um dos carros protótipos da Uber atropelou e matou um pedestre em 2018, o que inevitavelmente levou ao fim da pesquisa em andamento. Infelizmente, eles não têm mais dinheiro para investir em pesquisas, e é por isso que o futuro parece incrivelmente incerto para a Uber. Após mais de uma década de controvérsias, violência e caos aparentemente intermináveis, a empresa está à beira do colapso. Somente o tempo dirá se eles conseguirão resistir à tempestade. No entanto, sem um monopólio, carros autônomos ou uma desregulamentação em massa, a sobrevivência da empresa parece cada vez mais improvável a cada dia que passa.